Olá pessoal, tudo bem? Luiz Fernando novamente aqui no projeto Cartão de Embarque. Nós já passamos por vários profissionais que vão auxiliar aí o crescimento emocional dos nossos jovens e hoje eu trouxe uma pessoa importada, né? Roberto Vitti, seja bem-vindo. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou o professor Roberto Vitti, prazer estar com você aqui, Luiz. Cartão de embarque, vamos embarcar nessa jornada, né? Vamos embarcar nessa jornada. Seja bem-vindo, vamos junto. Roberto. Roberto é o nosso professor de inglês, então ele vai auxiliar aí os jovens, né, a conhecer uma cultura nova. Roberto, me conta um pouquinho, cara, como que você... Conta um pouquinho da sua história. A sua história é bastante interessante. Como que você se tornou professor de inglês? Bom, na verdade, eu comecei a dar aula de inglês dia 28 de fevereiro de 1983. Eu não sei porque eu lembro dessa data. Às 15 horas e 3 minutos que você entrou dentro da sala. Às 7 horas da manhã, às 7 horas da manhã, 7 horas da manhã. E comecei a dar aula para pagar meu cursinho pré-vestibular, onde eu queria estudar para fazer engenharia naval. Eu queria fazer navios. Inclusive, eu queria até depois mostrar para a galera, não hoje, né? Alguma das minhas maquetes, alguma das coisas que eu monto, meus modelos. E eu queria fazer engenharia naval, e a engenharia naval só podia ser feita ou no Rio de Janeiro, meu pai não tinha condição de bancar uma estada no Rio de Janeiro, né, na Marinha, e em São Paulo, na USP. Então eu tentei a USP, acabei não passando no vestibular, mas estudei bem, acabei passando lá depois em matemática, fiz 6 meses, parei e depois eu fiz o vestibular novamente e passei para economia, mas eu nunca fui muito cara de economia não, né? E aí eu continuei dando aula, né, para fazer a minha vida e acabei fazendo isso faz 37 anos, né? E a ideia não era só dar aula também, e eu acabei indo para a área de escrever também material didático, né? Acabei fazendo 2 livros pela editora Saraiva, que agora eu peguei os direitos de volta, porque agora com esse negócio de livro eletrônico, tudo, os livros impressos, apesar de serem uma delícia, não sei, você deve gostar também de ler, né, Luiz? Né? Eu tenho o seu aqui, Pegar... ó. Você tem um livro meu aí? Esse daí foi a última obra nossa, né? Onde eu fui patrocinado, inclusive, pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, né? E a gente fez um livro, esse é um dicionário econômico. Mas eu acho que o grande lance, uma coisa que eu gosto de falar de mim é que eu tenho feito um trabalho para tirar as pessoas das trevas do inglês, porque existem muitos cursos por aí onde eles colocam cursos de inglês, né? Mas o que eu percebi, sempre percebo, é que as pessoas, quando chegam num certo nível médio de inglês, né, intermediário, ou então intermediário baixo, você pode continuar fazendo aula com elas, que você não precisa ser tão didático. O problema é tirar as pessoas das trevas, tirar o trauma das pessoas. E a ideia nossa aqui no Cartão de Embarque vai ser essa, né, Luiz? Fazer a galera pegar gosto pela coisa. E a gente chegou à conclusão de que, pelo menos eu já tinha esse projeto anterior, e com o Cartão de Embarque a gente vai fazer o quê? Dar um curso para o pessoal, onde a gente vai explorar não a conversação no primeiro momento, mas a gente vai fazer as pessoas aprenderem a ler inglês, porque, afinal de contas, qualquer profissão hoje em dia, a literatura é muito vasta, né? E a literatura vasta na internet e fora da internet também, muita coisa vem em inglês, as novidades também vêm em inglês. E isso não quer dizer que a novidade da engenharia, da medicina, da fisioterapia, do direito, né, da política, venham dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália. Não necessariamente eles vêm de países de língua inglesa, mas vêm do mundo inteiro e a língua universal é inglês, né? Sim. Quando você vai fazer negócio na Alemanha, vai ser em inglês. Então, a gente vai fazer esse tipo de coisa, né? E a gente está desenvolvendo, inclusive, um material específico para as pessoas que têm dificuldade em inglês, tá? Desenvolver um material para quem tem facilidade de aprender inglês e quem mora, por exemplo, num local onde os pais podem, inclusive, estimular os filhos a aprender inglês, é fácil. O nosso desafio é desenvolver um material para as pessoas que não têm esse estímulo, né? Que são carentes, né? Eu comecei a aprender inglês quando eu tinha 14 ou para 15 anos, né? E o estímulo de aprender realmente era uma coisa muito complexa de tirar, né? Imagina, adolescente não queria ficar fazendo essas coisas. Fazia meio forçado, mas quando você consegue gerar esse estímulo, né? O estímulo veio muitos anos depois, né? Eu não falo inglês fluente, né? Eu falo inglês avançado, mas
tá longe de ser fluente, né? Fluente, né, tem que ter muita experiência de vivência lá, mas na minha Sim, opinião, né? sim, E sim, sim. criar essa motivação é a coisa mais difícil que tem, né, no adolescente. O adolescente está acontecendo muita coisa com ele, né? Ele quer uma pessoa que ele quer namorar, ou que ela quer namorar, e você fica com foco em outras coisas e você não consegue planejar o que você vai ser do futuro. E, inclusive, o inglês é uma delas, né? Porque para você dar um passo na sua vida, para você andar, né, da sua cama até a porta, você tem que mexer uma perna, depois você mexe outra perna. E o inglês é isso, né? Você começa com o primeiro passo, depois você vai lá no segundo passo, terceiro passo, e quando você vai ver, você já está com muito esforço, naturalmente, né? Você acaba conseguindo já se comunicar. Fala um pouquinho para a gente, Roberto, sobre o método que você vai utilizar. Eu tinha falado andrógeno aquela hora, né? Mas Não é andrógeno. não é Mas deixa eu só andrógeno. falar uma coisa. Quando você levanta da cama e vai até a porta do banheiro, você tem que desligar o seu celular, ou você tem que desligar o seu despertador, e você tem que ler em inglês, porque às vezes está escrito lá assim, sleep, snooze, aquele botãozinho de mais Exato. 5, 6 minutos. Então, a hora que você acordou, você já está falando inglês, né? Veja, o método que a gente vai usar é o seguinte, veja, existem aí tem uma série de professores de inglês que estão vendendo cursos na internet e que porque inglês é uma coisa que dá dinheiro, bem estruturada e bem marketingada, feito marketing. E uma das coisas que as pessoas falam, Luiz, é a seguinte, olha, você aprendeu português sem saber gramática. Então, você vai aprender inglês também sem saber gramática, pensando naturalmente. E aí, eu sempre escutei esse tipo de discurso, e uma coisa que eu percebi é o seguinte, os adultos, né? Eu sempre faço essa pergunta, principalmente quando eu faço aulas presenciais, e eu pergunto para quem está assistindo a gente aqui, você que está assistindo a gente, você acha que crianças e adultos aprendem da mesma forma? O que você acha, Luiz? Eu acho que não. Acho que aprendem de formas Você diferentes. acha, você acha de formas diferentes. Talvez nós nem saibamos qual é a diferença, mas a resposta, quase que 100% das vezes, a criança aprende mais rápido. Né? Por que criança aprende mais rápido? Porque o modo como a criança aprende, e isso daí vai ser com os nossos adolescentes também, é o seguinte, quando a criança vai para a escola, ela vai não porque ela quer estudar, mas porque o pai manda, concorda? O meu pai, por exemplo, Luiz, ele nasceu no dia 4 de agosto de 1940, na Alemanha. Então, ele nasceu no início da Segunda Guerra Mundial. E ele fez, depois que a guerra acabou, né, ele fez até o segundo ano primário na Alemanha e veio para o Brasil depois. Com 13 anos ele veio para o Brasil. Mas ele tinha somente o segundo ano primário da Alemanha no pós-guerra. Então, ele era mais ou menos um semi-analfabeto. Ele escrevia você, por exemplo, com C cedilha. Ele não sabia, nunca ninguém explicou isso para ele. Ele aprendeu a ler e escrever lendo jornal. Então, ele era um semi-analfabeto que talvez seja, não sei se você concorda, muitos dos exemplos de quem a gente vai ter como aluno. Quer dizer, os pais são semi-analfabetos, concorda? Sim. Tá? A diferença é que meu pai era semi-analfabeto em alemão, né? Mas ele São era um semi-analfabeto. analfabetos funcionais. Pois é. Então, o meu pai era um semi-analfabeto em alemão, eu poderia dizer que ele era um semi-analfabeto em português também. Né? Fez o que podia fazer pela gente, fez bastante, e tanto é que a minha casa, eu moro aqui na represa, eu chamo de Rancho Rolf Witte, que é o meu pai. E ele falava uma coisa que provavelmente quem está assistindo a gente e que vai embarcar no cartão de embarque, também escuta dos pais. Olha, eu não pude estudar, mas eu quero que o meu filho estude. Eu quero que meu filho eu vou tentar fazer. Eu sou catador de lixo, eu sou catador de reciclado, eu lavo o carro, eu tenho uma renda baixa, mas eu quero tentar proporcionar isso ao meu filho. Nós vamos escutar isso muito. Né? Então, o que acontece? Você me perguntou com relação ao método, o que nós vamos fazer? Quando as pessoas falam para a gente que a gente vai aprender inglês que nem criança, você vai me desculpar como diz um amigo, a minha franquia, né? Minha franqueza, não vai. Porque o adulto pensa de uma outra forma. Então, rapidamente, a criança vai para a escola porque o pai manda. A criança estuda para tirar nota na prova, não porque ela quer saber o que é mitocôndria, o que é retículo endoplasmático, o que é oração subordinada. É que ela tem que passar de ano e ela vai estudar para aquilo. Tá claro? E o que acontece? O adulto, ele vai para a escola não porque mandam, mas quando ele precisa daquele negócio e quando ele sente, rapidamente, super sucinto, ele sente que aquilo que ele for estudar vai ser bom para a profissão dele
e indiretamente ele vai ganhar dinheiro com aquilo. Então existe a pedagogia, que as pessoas falam muito, né? Que é a arte e a ciência de ensinar crianças, né? E adolescentes também, mas eu acho que a gente está passando por uma fase de transição por conta da internet, eu já explico por quê. E a criança vai para a escola porque mandam e estuda porque vai tirar nota. E se tirar uma nota boa, o pai vai dar uma bicicleta, se tirar uma nota ruim, o pai vai dar uma surra, mas vai dar alguma coisa. E o adulto aprende quando ele sente que vai resolver algum problema. Tá? Pedagogia seria para crianças e adolescentes e andragogia é para adultos. E a andragogia diz o seguinte: o adulto só vai aprender alguma coisa quando ele sentir que aquilo que ele vai aprender vai resolver um problema para ele. Então, o adulto, por incrível que pareça, as pessoas, o ser humano quando vai crescendo, vai ficando mais adulto, ele perde o desejo de aprender. Talvez porque ele precise trabalhar e ganhar dinheiro para sustentar. Então, o adulto, ele não quer aprender por aprender, ele quer aprender para resolver problemas. Com relação ao nosso público de adolescente e até para os próprios pais dos adolescentes, né, que a gente vai atender, a ideia é fazer o seguinte: português e inglês, Luiz, já que você tem um bom inglês, você percebeu que é sujeito, verbo mais resto da frase. De vez em quando tem umas inversões. Tá? E quando eu falo isso, é porque os professores dizem que não é para a gente comparar português com inglês e pensar no idioma. Que eu também acho. Só que eu também acho que todo mundo devia ter um Corolla 0 km com IPVA pago e tanque cheio todo dia. Mas não dá. Então, pedir para as pessoas pensarem em inglês num país onde só se fala português é humanamente impossível você conseguir isso de forma natural. Você tem que forçar isso, você tem que ter contato com o idioma, você tem que escutar, você tem que falar e assim por diante. Tá? Então, o que nós vamos fazer? A ideia é passar o inglês, não de conversação por enquanto, porque quando você faz um curso de conversação, o primeiro obstáculo não é o inglês. O primeiro obstáculo é a vergonha do ser humano falar em público. As pessoas têm vergonha de falar em público. Né? A gente está no Toastmaster junto, não estamos? Estamos. O que é o Toastmaster? Não é fazer as pessoas quebrarem o gelo, né? O icebreaker lá, e aprender a falar em público, né? Então, o nosso objetivo com o cartão de embarque, primeiramente, é fazer as pessoas aprenderem a ler, porque assim elas não precisam se expor, e isso vai trazer muita gente para o curso, para as aulas. Por quê? Porque a pessoa não fica se expondo e achando que está passando vergonha. O ser humano adulto tem esse problema. E nós vamos abordar a parte só cultural, nós vamos abordar, na verdade, a parte profissionalizante. Porque a gente está fazendo uma programação para fazer esse pessoal ter o primeiro emprego e para ir para o mercado de trabalho. Concorda comigo? Sim, esse é o objetivo. Então, esse é o objetivo. Então, fazer o quê? Fazer as pessoas aprenderem inglês para poderem se desenvolver na profissão. Tá? Aprender inglês para se desenvolver na sua capacitação e poder ter um primeiro emprego ou segundo emprego. E o inglês, veja, eu tenho um curso já pronto de inglês para operador de máquina. Aí você vai falar assim, mas o operador de máquina precisa de inglês? As máquinas são computadorizadas. Tá? Então, o mínimo que ele tem que ler é o display do computador para saber as coisas que estão escritas lá, concorda? Ou então ele vai ter que ler um manual técnico, às vezes que não está traduzido. E só para você ter uma ideia, Luiz, em 96 eu dei aula numa empresa onde era uma empresa que fazia embalagem de papelão, lá no Ipiranga. E aí a pessoa, um operador de máquina, falou assim: Roberto, você acha que eu como operador de máquina, isso em 96, hein? Nós estamos em 2020 gravando esse vídeo. Né? Então são 24 anos atrás, um quarto de século. Né? Ele me perguntou: você acha que eu preciso aprender inglês? Eu falei: olha, Ricardo, eu chamava Ricardo, as máquinas estão cada vez mais computadorizadas. Uma máquina hoje em dia, gerenciada por um computador, ela provavelmente vai fazer a mesma coisa que 3 ou 4 máquinas. Sim ou não? Ele falou: é verdade. Eu falei: então. Agora imagina, a empresa precisa de um operador de máquina, tem 4 operadores de máquina num turno e 4 no outro. Então são 8 operadores de máquinas. Só que com as novas máquinas que estão vindo aí no mercado, na época eu falei isso para ele, eles vão precisar de uma máquina só para fazer o trabalho de 3 ou 4. Ou seja, desses 8 operadores de máquina, talvez 6 vão perder o emprego. E a máquina tem o computador lá. Quem que você acha que eles vão escolher? Todos têm a mesma graduação, né? Todos têm a mesma qualificação, só que tem 2 ou 3 que falam inglês, ou pelo menos sabem ler inglês.
Vamos pegar esses caras. Então, aprender inglês para leitura, pelo menos, é o primeiro passo para a capacitação, na minha opinião, porque nem todo mundo vai precisar falar inglês. Mas certamente vai. Se a pessoa trabalhar, se o rapaz, a menina trabalhar com RH e tiver novas notícias do que outros países estão fazendo para motivar os funcionários e assim por diante, vai estar em inglês. Né? E sem falar que as pessoas também vão ler coisas que não tem nada a ver com a profissão. Na internet vão ler coisas, né? E de interesse. Então, a nossa ideia é fazer realmente o máximo, tudo que der para comparar com o português, Luiz, nós vamos comparar, e o que não der, nós vamos ter que aprender como é que o inglês, como é que a língua inglesa funciona, a mentalidade, né? da estrutura. Mas nós vamos fazer a parte profissionalizante e comparar tudo que der para comparar. O que não der para comparar, você vai ter que aceitar. Eu te garanto que 90% do inglês é comparável com o português. Você me lembrou uma história. Em 2010, eu me mudei para o Rio de Janeiro para trabalhar numa empresa de telecom. E eu fui trabalhar na engenharia. E nós recebíamos muitos fornecedores lá, né? E toda a maioria estrangeiro, com no máximo um representante comercial aqui no Brasil, né? E os técnicos mesmo, os que tinham conhecimento técnico, vinham todos de fora. Tá. E todo o material, todas as reuniões eram feitas em inglês. E uma vez eu perguntei para o meu chefe o seguinte: por que não é trocado, né? Por que esses caras, quando não vêm para cá, já não vem com a documentação traduzida, em português, né, para português? Ele olhou para mim e falou o seguinte: cara, se a gente for esperar a tradução desses documentos para virem para cá, já perdeu o time. Porque a tecnologia vai avançando, então até o cara fechou lá um documento deles, né, um manual de produção, lá, o manual de funcionamento. Até traduzir aquilo, já perdeu muito tempo. Então, a gente tem que estar sempre dentro, imerso, né, no inglês, para ler aquela documentação técnica e não ter falhas, porque se a gente for esperar, alguém vai fazer. E se alguém fizer, nós já perdemos nosso time, já estamos para trás, estamos correndo já atrás dos outros, né? Nunca estaremos à frente para a gente conseguir fazer aquilo que a gente precisa. Independentemente, por exemplo, a França tem uma tecnologia de eletrônicos também muito grande. Então, imagina só, esses caras não vendem para o Brasil só. Eles vendem para o Brasil, então eles teriam que traduzir o manual para o português. Eles vendem para a Alemanha, teriam que traduzir para o alemão. Eles vendem para a China, tem que traduzir para o chinês. Eles vendem para Moçambique, aí tem que traduzir para o português também. Eles vendem para Espanha, o Japão, vai ter... Japão, pô, vou ter que traduzir para todos. Então eles vão gastar mais dinheiro traduzindo para dezenas de, sei lá, que sejam uns 8, né? Mas eu ainda acho o seguinte, além disso daí, cara, é muito gostoso você ter condição de viajar e você poder entender pelo menos o que está escrito. Por enquanto. Depois você, né? E sem falar que até uma vez eu estava conversando com uma menina cega, ela tinha deficiência visual, e ela me disse uma vez que até os cães, esses cães guia de cegos, eles são o quê? Eles são treinados nos Estados Unidos. Não sei se agora estão sendo treinados agora aqui. E que os comandos, eles eram dados em inglês. Então até cachorro precisa aprender inglês, cara. Eu tive uma Rottweiler que quando o cara vinha ensinar ela, né, a se portar também e fazer ataque e defesa, as ordens não eram em português, exatamente também para conseguir fazer ninguém dar ordem para ela, né? Então ela recebia as minhas ordens de revista, os comandos, né? Então ela fala assim: você não posso dar nenhuma ordem em português, porque se por acaso alguém entra na sua casa e ela atacar esse cara e o cara fala para, ela para. A ideia não é essa, a ideia é fazer com que ela fique atenta, né? Então todas as palavras não era em inglês, mas eu também agora nem lembro o que era, que isso foi em 2006, eu acho. Mas tinha uma palavra que era Revian, Revian acho que era para revista. Revista era a cachorra ficava virada para você e latindo desesperadamente, né? Mas ela não atacava. Ficava só naquela posição, tipo, se você se mexer, ameaçando. Exatamente. Você não lembra dos comandos? Eu acho que era Revian para isso. Os outros eu não lembro, isso faz muito tempo. Bom, o cachorro aprendeu, você não, né? Muito bom. A cachorra aprendeu muito mais do que eu, concordo. Eu pensei em fazer isso, Luiz, quando eu moro eu moro numa chácara. Eu pensei, e quando eu pensei uma vez em também adestrar os meus, eu tinha 2 cães fila. Só quando o cara veio aqui, só uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, ele queria
O que ele ia me cobrar, dava para pagar um curso de engenharia na FEI, entendeu? Por mês, né? Eu falei, eu posso ficar vontade de engenharia. Mas eu ia pedir para ele fazer os comandos em alemão. A minha primeira língua foi alemão. Então eu ia falar para ele, olha, tem como... Aí eu ia ensinar o cara alguma... Né? Em vez de falar assim, pega ou morde, eu ia falar beiß. Beiß em alemão é morder. Né? Eu diria até para você o seguinte, dar os comandos em inglês é capaz até que um bandido saiba inglês, entendeu? Né? Mas em alemão acho pouco provável. Mas de qualquer maneira, só para ilustrar também, há muitos anos que eu falo uma coisa que agora está aparecendo. As pessoas falam assim, você acha que saber inglês é um diferencial? Você acha que é um diferencial, Luiz? Sim ou não? Hoje não mais. Hoje é obrigação. Não mais. Hoje é obrigação. Então, Hoje é ou seja, obrigação. saber inglês não é um diferencial, não é uma vantagem. O não saber inglês é que é uma desvantagem. Sim. Tá? O saber inglês, o cara não pergunta muitas vezes, escuta, você sabe inglês? Ele pergunta assim, como é que está seu inglês? Sim. Tá? E uma coisa que depois a gente pode deixar até no link aí, tem uma reportagem, eu dei 2 reportagens para a Rede Globo, olha que chique, né? Eu dei 2 reportagens para a Rede Globo e uma delas eu falei o seguinte, depois eu te passo o link, né, você coloca aí. Ser fluente, Luiz, ninguém precisa ser fluente em inglês, cara. Nós temos que nos comunicar bem. Nós temos que nos comunicar bem. Se você começar a querer ser fluente, falar que nem americano, que nem um amigo meu que está morando comigo aqui um tempo, ele está trabalhando comigo aqui nessa pandemia, está gravando isso durante a pandemia, em vez de eu ficar ligando para ele, eu moro sozinho com as minhas cachorras, eu falei, vem aqui, porra, a gente trabalha tudo junto, né? Tem lugar para ele ficar aqui e tal. Ele é fluente como se fosse um nativo, ele morou 20 anos nos Estados Unidos, 19 nos Estados Unidos, e já foi com inglês bom lá. Né? Porque eu já vi gente também ir sem inglês para os Estados Unidos e voltar, e ele também tem esse tipo de exemplo, e não falava legal, se virava bem, mas ele fala que nem americano. E aí o que acontece? As pessoas precisam saber se comunicar bem. Eu já dei aula dentro da presidência do Bradesco, dentro da presidência da Arteb, que é aqui em Diadema, São Bernardo, nem sei se ela existe ainda, e as pessoas que eu dei aula, elas não eram fluentes em termos de parecer um americano, mas elas se comunicavam bem. Os executivos precisam se comunicar bem. Se eles ficarem pensando em temos que pensar em ser perfeitos para poder, nunca a gente vai chegar na perfeição. Mas a ideia não é ser perfeito, é ser prático e fazer com que o outro se entenda. Acabou. Porque quando um americano vem para cá, quando um gringo vem para cá, ele não fala um português, assim, exímio português. Ele se vira bem, que é o que interessa para a gente. Né? E aí é um bônus você virar um grande falador, um grande falador do idioma. Mas a ideia é fazer as pessoas, aos poucos, subirem. O processo de aprendizado, ele, como você falou assim, com muito esforço. Sim, tem esforço, né? Em termos de marketing, a gente deveria falar que é uma coisa, né? Vem aprender inglês de forma rápida, fácil, divertida e natural, como criança. Mentira, tá? O que dá para fazer é você oferecer um material bacana, condizente, né? Falar condizente, né? Com o nível da pessoa. Eu não estou dizendo nem com o nosso público, eu estou dizendo com todo mundo, tá? A pessoa às vezes não tem a mesma traquejo para idioma, tem mais para matemática. Tem uma neurocientista chamada Suzanne Herculano Rosell, né? E eu estava vendo uma entrevista dela no Roda Viva, e ela falou, olha, o processo de aprendizagem, cada um tem que aprender como é que faz. Mas, obviamente, existem 2 formas de aprendizagem básicas, que é repetição e emoção. Então, por que a gente aprende algumas coisas muito mais facilmente do que outras? Se você é um cara que gosta de matemática e gosta de física, como eu gosto, por exemplo, já fui melhor, né? A hora que eu vou estudar aquilo, eu gosto daquilo. Então, eu não vou... É difícil, mas eu gosto daquilo. Tá? Se a pessoa gosta de literatura, ela tem aquele QI, aquela quedinha, aquele tesãozinho por aquilo. Então, quando você vai fazer a parte de idiomas, né, você tem que também fazer a pessoa, e é o que nós vamos fazer ela... O cara quer ser contador. Então, vamos pegar um inglês para contabilidade, onde ele vai fazer o quê? Ele vai estudar uma coisa que ele gosta, né? Só que o problema é que entre o que ele gosta e o que ele dá lá, tem o inglês no meio. Então, ele talvez encare o inglês somente como uma ferramenta para estudar o que ele gosta. Então, a gente pega esse aluno, esse estudante, e o aluno tem que pensar nisso, pela emoção. Pô, eu gosto desse negócio. E tem que ver várias e várias vezes. Um erro que as pessoas fazem, Luiz,
eu vou estudar agora de sábado, vou estudar vou estudar 2 horas de sábado. E depois não estuda mais. Eu tenho uma turma, atualmente, que eu dou aula das 7 às 9 da noite. Adivinha de que dia? Sábado? Sexta? Domingo. Porque eles são operadores de máquina e o horário deles é meio zoado, né? Ninguém se encaixa no horário, mas domingo à noite todo mundo se encaixa. Então eu tenho 7 alunos pelo Zoom que eu dou aula, na verdade, pelo Zoom ou pelo WhatsApp vídeo, onde eu estou ensinando, inclusive eu estou já testando, né? Já testei o material que a gente vai usar, estou usando com eles. Por que eu estou testando? Porque sempre sai um erro de digitação errado e tal, né? E outras pessoas lendo, né? Acaba vendo o erro, e aí eu corrijo. E a gente está fazendo isso à noite, até por causa da pandemia também, ninguém está saindo, né? Eles saem para trabalhar, mas eu não saio, eu estou aqui acampado em casa. Então a ideia é fazer com que o inglês que a gente ensine para a galera desperte a vontade de cada vez mais estudar, e esse despertamento, né, esse wake-up call que a gente fala, é na parte profissional. Todo mundo precisa ser orientado para ser alguma coisa na vida, né? E a gente está vivendo uma incerteza, né, onde a gente não sabe nem qual vai ser a profissão que vai ser daqui 2 anos. Quem diria, Luiz, que hoje uma profissão era gerenciador, administrador de rede social? A pessoa, eu dei aula numa casa noturna que uma menina que era paga, acho que ela ganhava acho que 2 ou 3 mil reais por mês para ficar na frente do Facebook da empresa para poder postar as coisas. Quem diria que isso existia? Tem Iria bastante. existir? Tem muito cargo que vai aparecer ainda e tem muito cargo que vai sumir. Eu falando um Vai, pouquinho sobre essa questão do seu direcionamento do inglês, né, para cada profissão, tá. existe não, isso aconteceu comigo, né? Eu fiz uma viagem em 2007, 2008 que mudou, foi uma das origens do cartão de embarque. E Tá. meu inglês era bem ruim, né, naquele tempo. E eu quase fui deportado. Eu vou contar essa história em outro Conta aí, momento, porque conta. ela é bastante Ah, longa. não, tá. Mas assim, é exatamente o que você falou, né? Se você está estudando contabilidade ou engenharia e você focar no inglês para isso, né, no inglês técnico para isso, você já está em uma puta vantagem, uma baita de uma vantagem. Eu quando cheguei Sim. lá, eu não conseguia me relacionar com a fiscal, com a policial da alfândega lá da imigração, né? Então, eu Aí quase voltei. é problema com a É, fiscal, né? esse é um ela podia ter me deportado ali, né? Naquele momento, Uhum. muitas Sim. pessoas estavam sendo deportadas, tanto da Inglaterra quanto da Espanha. Você E estava outro onde? momento, oi? Você Eu fui estava para, onde? Na Inglaterra? estava na Inglaterra. Tá. E o ano passado, né, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar fora e eu fui para os Estados Unidos, né? E lá o meu voo foi cancelado, né? Se eu tivesse naquela situação, eu estava lá fazendo uma escala, né? E o meu voo foi cancelado. Se eu não soubesse falar nada de inglês, eu estaria enrolado, porque o voo foi cancelado, eles não devolveram nada eles não pagaram nem hospedagem, nem alimentação, nada. Hospedagem. Por quê? Porque não estava. O problema não foi da empresa aérea. O problema foi que deu uma tempestade em um lugar lá, o avião não poderia decolar. E onde eu estava um baita sol lindo. E conversar naquela situação, imagina sendo um pouco empático com um funcionário da empresa aérea, né? Então tinham outras 80 pessoas lá querendo discutir com o atendente para que ele resolvesse aquele problema, né? Brigar com o atendente, né? Brigar com o atendente, né? Brigando com o atendente. Imagina eu, sem saber falar inglês, chegando para ela e falei, então, dá para você ficar um pouco mais calma agora e me explicar o que está acontecendo? Isso não poderia acontecer, né? Como que ia acontecer? Ela já estava Uhum. nervosa porque tinha muita gente brigando. Então, você ter uma inteligência emocional de falar o seguinte, cara, eu esperei todo mundo sair, eu já não tinha para onde ir mesmo, né? Então fiquei lá dentro do aeroporto, esperei todo mundo sair. Quando esvaziou o saguão da onde ia sair o voo, eu fui lá conversar com a pessoa e a pessoa me atendeu super bem. Conversamos de boa ali, não tive nenhum problema na comunicação de inglês e ela acabou me dando 2 vouchers para alimentação, que ninguém Viu? ganhou. Então eu ganhei o voucher do jantar e do café da manhã. Nunca teria acontecido se eu chegasse lá sem falar o mínimo do inglês, nada. Porque como que eu ia pedir? Como que eu ia entender o que estava acontecendo? Eu ia ficar nervoso, e quando você fica nervoso, as palavras que vêm à sua mente são aquelas que você já sabe, não vai vir a palavra nova em inglês, vai surgir aquilo que vai surgir palavras em português ali, não em inglês. Então, Sim. esse conhecimento técnico, né, você está direcionando a sua carreira para uma área. Aquele conhecimento técnico é extremamente importante porque você já está vários degraus acima das pessoas que não sabem nada daquela área.
pela frente. É Eu, muito eu diria até, não só o conhecimento, mas, por exemplo, num dos vídeos que eu fiz lá na Rede Globo, era uma entrevista compartilhada com Renato Greenberg, né? Que ele é um consultor de empresas, e ele falou uma coisa lá que foi o seguinte, que independentemente da sua, veja bem, e isso daí é um recado para a garotada que está vendo a gente, independentemente, Luiz, da sua posição na empresa, você pode ser o estagiário, você pode ser o menor aprendiz, você tem que ter uma coisa que é liderança. Aí você pergunta assim, mas eu sou um estagiário, eu tenho que ter liderança? Sim. A liderança não é porque você vai mandar nas pessoas, mas, por exemplo, eu já vi acontecer isso muito dentro da empresa. Eu dou aula dentro da empresa desde 83. É o estagiário, que talvez nem tenha salário, tenha só o vale alimentação, sabe? Porque ele tem que, né, cumprir horas trabalhadas, mas ele ver, né, ao ver que a máquina de Xerox está precisando do toner, eu sei que nem existe mais máquina de Xerox, né, porque os caras imprimem, né? Mas vamos supor, tem um interruptor quebrado, alguma coisa, ele tem a liderança, que eu chamo de proatividade, de tentar resolver o problema. Porque o que acontece? Quando você me chamou, né, você tinha já o objetivo de fazer a parte de inglês para o cartão de embarque, eu acho que você, não é porque você me conheceu lá no Toastmasters, mas você viu que eu estava escrevendo, eu te dei esse dicionário, né, te apresentei esse dicionário, mas você via que eu tinha iniciativa para ir para resolver os problemas. Então, hoje, dentro das empresas, o que o nosso chefe quer da gente? E o nosso chefe, você tem que lembrar também que é o nosso cliente, para quem faz, né? É resolver problemas. Nós temos que resolver problemas. Então, a liderança de um adolescente mostrar para o chefe que ele está tentando resolver problemas e não é somente um tarefeiro. O que é um tarefeiro? Olha, você tem que imprimir isso. Aí o cara vai lá, vai imprimir e não tem papel. Ele, em vez de falar que não tem papel, ele fica quieto, com aquela cara de pato. Aí o chefe fala assim, mas por que você não imprimiu? Eu não tinha papel. Porra, então tenta resolver isso, né? E o fato de você aprender inglês com a gente, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, vai mostrar para o seu empregador que não você está querendo somente ganhar dinheiro, mas é uma pessoa que ele pode confiar, porque ele está vendo que você está tentando resolver o seu problema e vai ser um bom membro de uma equipe, de um time, né? Você está pensando em ser alguém, em produzir alguma coisa, pode até talvez nem ficar na empresa, mas ele está vendo que você tem proatividade, liderança, como o Renato Greenberg falou. E eu falo para os meus alunos, para essa galera que faz a aula, né? Até dentro de festa de aniversário, até no churrasco da laje, se você tiver alguém que sabe, você se vira em inglês, pô, sabe? Pô, tem uns negócios na empresa lá. Ó, pra você ter uma ideia, semana passada eu estava aqui e tocou a campainha. Cara, eu moro numa rua sem saída, na beira da represa. Quando eu cheguei lá, era um menino que mora na casa. Na verdade, tem uma casa aqui, no meio do mato, onde a Eletropaulo, na época, deu autorização para construir um barraquinho, né? Inclusive o senhor já morreu, tá a família dele aí. E o namoradinho da menina. Eu desci, eu conheci o menino de longe, né? Eu vi que eu conhecia. Ele falou assim, o senhor é professor de inglês, né? Eu falei, sou. Não, porque ó, eu tô com o meu celular aqui e tem uma, né? E tinha lá o negócio do reset, né? Do reset. Tava em inglês o celular do cara, né? Ou seja, para você mexer no seu Samsung, no seu iPhone, né? No caso dele era Samsung, ele veio me pedir para aprender inglês. Aí eu falei, ó, faz o seguinte, falei para ele assim, marca o seu celular e eu te mando dica de inglês de graça. Outro dia eu fui comprar gás lá fui comprar água mineral e o moleque tá lá, o cara me conhece, o senhor Roberto, tudo bem? Ele falou alguma coisa em inglês, ele não sabia que eu era professor. Eu falei, você gosta de inglês? Gosto. Você quer aprender? Quero. Eu achei legal, então, né? Eu falei, então marca o meu celular. Inclusive eu convido quem está assistindo a gente, depois marcar e eu mandar dicas para o pessoal, né? Depois a gente bota aí o site, tudo. As pessoas que entram numa empresa e já mostraram para o chefe, falaram, eu estou fazendo um curso de inglês, esse cara vai lá, o chefe vai lá e fala assim, pô, esse moleque aqui, eu preciso investir nele, essa menina, eu preciso investir nele. Porque ele não é um Zé Mané qualquer. Eu dou aula para concurso público, Luiz, já desde 94. Cargos tipo Receita Federal, Banco Central, BNDES, sabe, esses cargos de alto nível, sempre exigiram inglês nas provas de concurso. Outro dia, a nossa caixa, nosso banco, o banco Nossa Caixa, para ser atendente, isso em 2005, né? Já faz um tempinho, pediram inglês.
E aí as pessoas reclamavam, por que que eu preciso saber inglês para ser atendente da caixa? Aí eu falei assim, não é que você precisa saber inglês para ser atendente da caixa. É que tem muito mano e muita mina que não estão nem aí para a hora do Brasil, concorda? Quando a caixa pede inglês para eles estão, na minha opinião, eles estão, na verdade, tentando descobrir o perfil daquele adolescente. Se tem um adolescente... E era assim, Luiz, as provas anteriores, né, da caixa era assim, você tinha que ter nível médio e ponto. Tá claro isso? Uhum. Desta vez, nesse concurso, eles pediram nível superior, cursando nível superior, e tiraram atualidades da matéria que iam pedir no concurso e colocaram em inglês. Por que isso? Primeiro, eu falei para a galera assim, olha, eu acho que esse inglês vai ser só texto de atualidade, batata. Então, eles não tiraram atualidades. Eles, na verdade, colocaram atualidades em inglês. E por que eles colocam atualidades em concurso público, na minha visão? Para saber se é uma galera que vai entrar para trabalhar em órgãos públicos, sabe? E é antenada, e não é aquele bicho assim, entendeu? Então, eles fizeram em inglês atualidades e nível superior cursando. Porque se eu faço uma triagem de quem já tem um pouco de inglês, né, e está cursando o nível universitário, mesmo que no dia que ele fez a prova ele não estivesse, mas ele passou na prova, e aí ele apresenta no dia que ele foi chamado a inscrição dele na faculdade, né? Opa, esse cara está pensando em crescer na vida. Concorda comigo? Sim, sim. Tá? Então a ideia nossa é fazer isso. Outra coisa que eu queria, nada a ver com o nosso inglês aqui, mas tem duas coisas que as pessoas precisam saber muito bem, Luiz, que é português, e aí depois você fala com a Luciane Sartori, tá? E com o Nelson, interpretação de texto e raciocínio lógico. Por que isso? Porque se descobriu que quando você sabe ler muito bem e entender o que está escrito, ou você sabe fazer contas de matemática, mesmo que você não vá ser matemático, você sabe raciocínio lógico. Eu fiz 6 meses de matemática na USP e a coisa que eu mais vi lá não foi números, foi letras, porque não se aprende a fazer continha em faculdade de matemática, você aprende a raciocinar matematicamente, né? Então, quando você... tem uma pesquisa na Inglaterra que diz que se você souber, lá na Inglaterra, inglês muito bem e matemática, você aprende qualquer coisa. Aí você começa a perceber que interpretação de texto em português, interpretação de texto em inglês e raciocínio lógico, matemático, cai em concurso público, cai no Enem, cai em vestibular e cai, por exemplo, em programas de trainee de empresas. Sim. Porque se você sabe, se a pessoa sabe ler bem e entender bem, ela sabe aprender. Se ela sabe resolver problema matemático, ela sabe raciocinar. A ideia não é chegar na conta certa, né? É saber se a pessoa sabe pensar. E já foi provado que se você fizer um vestibular, em vez de pedir no vestibular biologia, química, matemática, inglês, português, história, geografia, você fizer somente uma prova com raciocínio lógico, praticamente as mesmas pessoas que passam, né, acertando questões de química, física, matemática, biologia, inglês e tal, passariam também. Isso já foi descoberto há mais de 50 anos. Tá? Há mais de 40 anos. Só que isso não foi dado, não foi falado, né? Para o vestibular continuar sendo como ele é. Mas isso é uma coisa bastante interessante mesmo, né? Se você sabe pensar, qualquer situação que acontecer na sua frente, você vai saber como lidar com ela, né? Você vai conseguir enxergar tudo que está acontecendo, ver de vários pontos diferentes. Eu, quando fui para o Rio, fiz prova de inglês, foi uma entrevista. Eu fiz uma prova de raciocínio lógico online, português online, e o segundo passo era uma entrevista em inglês, por telefone. Então, imagina. Além da dificuldade do inglês, era por telefone, né? Então já complica um pouco mais a situação. Exatamente. Roberto, temos muito assunto para falar ainda, muita coisa. Só que para esse dia estamos chegando no fim, né, do vídeo, para não ficar muito longo. Eu queria que você fizesse um fechamento. Bom, o fechamento, lembre-se de uma coisa, a gente está vivendo tempos escuros, né? Tempos, né? Que a gente nunca pensou, né? A gente pensava que o ano de 2018, com aquela briga toda de política, ia ser ruim, a gente nunca pensou que ia ter o Covid, né? Mas o que eu falo para a galera é o seguinte, está todo mundo no mesmo barco, independentemente se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, tá? A gente tem que se unir para poder fazer com que todos nós, talvez ninguém vai ser milionário, mas pelo menos ter uma vida digna. E uma das formas, né,
que eu vejo que é para você chegar numa vida digna é estudando. Talvez o estudo não te leve a ser ter um grande salário, mas o não estudo já é mais ou menos uma certeza de que você dificilmente vai ter um bom salário. Tudo bem, tem gente que não estuda, faz dinheiro porque nasceu com aquele tino comercial. Mas eu acho que a ideia é a seguinte, é nos unirmos, tanto é que não para esse curso que a gente vai fazer, mas para outros, a minha ideia, quer dizer, para esse também, né? A minha ideia é fazer eu até falei com o Silvio, com o meu amigo que está fazendo a parte do site aqui, a gente fazer talvez, pegar dois ou três alunos e montarem grupinhos de alunos para eles estudarem entre si o mesmo material, depois fazer uma gincana para ver quem acerta mais entre os grupos de alunos, sabe? Mas o fato de colocar os alunos para se juntarem para estudar mostra que a gente tem que se unir e não ficar brigando por aí, tá? Por exemplo, eu sou corintiano. Você também, não é? Sou corintiano. A gente é corintiano. Então, é palmeirense zoando com corintiano, corintiano zoando com São Paulino, né? Mas tem que ser de forma salutar, né? E depois, se for o caso, corintiano junta com São Paulino para zoar palmeirense e vice-versa, mas para brincar. E não ser essa briga de força que está tendo. Então, a gente tem que se unir. Acho que a educação e o esporte também, né? São dois fatores que unem as pessoas. Tudo bem, às vezes até o esporte pode trazer uma competitividade, mas tem que ser mostrado que não é de uma competitividade para ferrar o outro, mas para você se cobrar e não ficar numa zona de conforto muito grande. Então, o recado para o pessoal conta com a gente, né? Tem a Luciane que vai ajudar no coach de vida, vai ter mais gente ajudando em outras formas, porque a gente está vivendo tempos difíceis e a gente precisa se ajudar e a gente está aqui para ajudar o pessoal, né? Exatamente. E como que o pessoal te acha nas redes sociais? Entra no... Veja bem, depois talvez pede para o Nelson colocar meu nome embaixo. O meu nome é Roberto VT. As pessoas costumam falar White, tá? Mas é VT, W-I-T-T-E. Então, o nosso site é www.inglesconvite, inglês comigo, mas aí vai ser inglês convite. Aí vai aparecer um convite para você aprender, né? E entra no meu canal do YouTube também, Inglês Convite. A gente pode botar na descrição aí do vídeo. O meu Facebook, eu quase não uso o Facebook, mas o meu Facebook é Roberto Ewald Vetter, que é tudo alemão. É melhor deixar escrito, Luiz, do que falar, entendeu? Do que falar. E o Instagram, o Instagram também. E a gente tem um grupo também no Telegram de inglês, onde eu passo dicas gratuitas de inglês, né? Que inclusive eu vou passar para quem fizer o nosso curso, vai fazer parte desse grupo, e eu vou passar não só o material nosso, que a gente está fazendo para o cartão de embarque, mas também ter também essa eu não diria nem que é um coaching, mas esse monitoramento, onde a gente vai ajudar o pessoal a se organizar em termos de tempo. Olha, por exemplo, para essa turma de domingo, ontem o pessoal me mandou, eu dei aula domingo, nós estamos gravando nesse vídeo aqui, é uma quarta-feira, eu falei, olha, eu quero tais e tais exercícios para terça-feira. É para escrever e tirar foto. Porque da outra vez eu mandei o pessoal digitar no WhatsApp, aí tinha nego que copiava o que um fez e mandou, entendeu? Em vez de fazer, sabe? Não adianta, né? Então, não tem jeito, né? Mas a ideia é essa. Então, essas são as minhas redes sociais. Se você puder, eu posso dar o celular aqui, né? O celular é 011. É que o celular pode mudar, né? Melhor não dar o celular, não, porque pode mudar, né? Pode mudar. Eu posso dar 011 96448 6999, 011 96448 6999. Manda um WhatsApp para mim, que às vezes muda o celular. E aí a gente vai fazer uma coisa bem bacana. E entra no meu site lá, porque lá tem muita coisa gratuita. É isso então, pessoal. Estamos aí com o Roberto. Tem muita informação legal ainda. O Roberto pode passar muito conhecimento, né? Quando ele passou aí as redes sociais, o site, o telefone e tudo mais. Então, clica aí, segue ele. E não esqueça da gente também, né? Segue tem a aqui. Pepa aqui também. Olha, a Pepa está aqui também. Peppa Dog? Não é Peppa Pig, é Peppa Dog. Essa é a Peppa Dog. E, ó, eu vou mostrar a minha intimidade aqui, ó. E ali tá dá para ver aqui os cachorros dormindo? Dá. Esse daqui é o albergue do alemão, o albergue do Robertão aqui, né? Os cachorros vêm aqui. Eu peguei 2 cachorros que foram abandonados. Inclusive, a gente está fazendo, eu fechei já um acordo, uma parceria com o Rancho dos Gnomos, que é uma entidade que resgata animais que são maltratados em circos, né? E uma parte de tudo, né? Não no nosso cartão de embarque, mas nos cursos que eu veicular, né? Que são cursos pagos, uma parte vai para eles. Muito bem.
Então, só lembrando, né, para o cartão de embarque, os cursos são gratuitos, né, os jovens não vão Todos pagar gratuitos. nada. Isso aí é Nada. os cursos que o Roberto vende lá fora, Isso, mas isso. podemos, quem sabe, por que não fazer uma parceria também, né, com eles, ou com Sim, as sim, suas sim. empresas também. Então, para isso, siga aqui o nosso canal no YouTube, marca lá o sininho para receber as novidades. E até a próxima, pessoal. Roberto, muito obrigado. Um abraço para vocês e fica com Deus todo mundo aí.